Sim, João, antes que a Malu... a Malu já pôs para gravar. Depois eu falo. Pode falar. Fala, Ana. Não, eu assisti há umas 3 semanas uma palestra, uma live do Divaldo, que ele faz todo sábado. Ele disse que a dona Laura, do livro Nosso Lar, e o esposo são os avós de Emmanuel. Ah, é? Encarnado. Sério? Nossa, que legal. Aham, Caramba. Poxa, que legal. achei muito interessante. Se eu achar aqui, eu ponho no grupo. Tá, beleza. Beleza, que legal. E a dona Laura, então, ela ainda está encarnada, então? Ela e o Ricardo, o esposo dela é Ricardo, né? Sim, porque se o esposo nasceu em 39, mais ou menos, é que a gente não sabe, né? Porque fala assim, ele saiu do Nosso Lar, acho que foi uns 3 anos antes, né? Mas será que ele já encarnou automaticamente, né? Ou ele passou por todo um processo, ficou em algum lugar fazendo uma preparação, a gente não sabe, né? E depois de um tempo que ela foi, e ele fala categoricamente, são os avós de Emmanuel que encarnou agora, né? Que, na minha opinião, é aquele menino Vitor Hugo, mas é a minha opinião, tá, pessoal? Entendi. Legal. Vamos analisar esses assuntos aí, mas que legal, hein? O Divaldo sabe muita coisa aí, né? Sabe, devagarzinho ele vai soltando. Então, vamos lá. A gente está tratando do Dr. Dumer, né? Eu coloquei no Google Tradutor para melhorar a minha pronúncia. No francês, né, João? A pronúncia é francesa. Agora tem que fazer o biquinho, viu? Aí vai complicar. Então, vamos lá. Ele é um médico homeopata, ele atendia os pobres, né? Mesmo estando com a idade significativamente avançada. Ele fornece para os pobres não só os remédios de que eles necessitam, mas também toda a assistência social daquilo que lhes falta. Ele trabalhou tanto no bem que ele é considerado o cura-das da medicina. E depois que ele conheceu o espiritismo, ele se tornou um dos propagadores do espiritismo de forma mais influente no sul da França, né? E ele morreu, e 5 dias depois da morte dele, Kardec o evoca, e ele considerava Kardec o seu amigo e o seu mestre, né? E logo na primeira comunicação que ele dá, ele que morreu com idade muito avançada, trabalhando no bem, vencendo as dificuldades da senilidade, mesmo assim trabalhando no bem, logo ele vai dizer que ele está muito jovem e muito belo. 5 dias depois de ter morrido. Não, eu estou jovem aqui, estou belo. E ele falou que ele vai fazer um estudo sobre as belezas do mundo espiritual para trazer para Allan Kardec. Ele fala das suas qualidades perispirituais também, é um movimento com muita velocidade, que a gente já conhece, as qualidades do espírito, né? E ele vai fazer esse estudo em função de homenagear Allan Kardec, né? Ele quer dedicar esse estudo, ele vai dizer, olha, eu vou falar sobre as belezas do mundo espiritual e desde já, previamente, eu dedico esse estudo a você, meu amigo e meu mestre, Allan Kardec, né? Então, a gente está aí, acabou essa mensagem dele. Aí, o que acontece? Ele deu 2 comunicações aqui, né, seguintes, e que Allan Kardec poderia não ter colocado, porque essas comunicações foram a respeito de uma doença que Allan Kardec teve, né? Mas ele, mesmo sendo pessoal, Allan Kardec publicou aí no Livro dos Médiuns, né, para provar o quanto o Dr. Dumer era um bom homem e um bom espírito. Então, ele que ia trazer uma mensagem a respeito das belezas do mundo espiritual, iria estudar para isso, ele vem falar, foi da doença de Allan Kardec. Aí, ó, meu bom amigo, tende confiança em nós e tende muita coragem. Vamos ver.
Coisa não era fácil para o Allan Kardec, não. E tem de muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, ela não será longa, né? Então, Allan Kardec ficou significativamente doente, a ponto de ter que receber um estímulo dos espíritos, e, no caso, quem veio dar foi o Dr. Doumer. É uma doença de muita dor, é uma doença que levou ao abatimento físico de Allan Kardec, mas eles já antecipam. Fica tranquilo, que essa doença sua não será longa. Já não consola? Né? Ele não está sabendo se é longa ou não é. Não será longa. E com os cuidados prescritos, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra, de que a vossa existência foi o principal objetivo, foi a principal finalidade, né? Olha, eu vou te dar uma receita aqui. Você segue esses cuidados aqui e fique tranquilo. Fique tranquilo, Allan Kardec, você vai completar a obra, né? Ele está escrevendo aqui o Céu e o Inferno, falta escrever a Gênese. Você vai completar. No entanto, sou aquele que está sempre junto de vós, com o Espírito de verdade, né? Olha só, eu estou sempre junto contigo. E não só eu, o Espírito de verdade está também aqui junto contigo. Que me permite tomar a palavra, o Espírito me permite tomar a palavra, como o último de vossos amigos vindos entre os espíritos. Então, aqui você tem aqui Paulo, você tem Santo Agostinho, Lamennais, Sócrates, o Espírito de Verdade, e ele me permite eu, como o último, o menor dos vossos amigos aqui, vou falar, vou te auxiliar com essa mensagem. Eles me dão as honras das boas-vindas. Aí se dirige a Kardec. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo para estar com eles nesse momento. Percebe o que o médico falou? Eu estou feliz por ter morrido para estar com esses espíritos ao seu lado. Aqui, agora. Se tivesse morrido mais cedo, talvez vos pudesse ter evitado esta crise que eu não previa. Olha o auxílio que os espíritos superiores querem dar a Kardec. Se eu tivesse morrido alguns dias antes, talvez eu pudesse ter evitado essa sua doença. Está preocupado? Está preocupado se vai morrer? Está querendo até antecipar a morte em função do auxílio que deve dar a Allan Kardec. Havia pouquíssimo tempo que eu estava desencarnado para me ocupar com outra coisa que não fosse o espiritual. Quer dizer, eu estou há pouco tempo desencarnado, estou muito preocupado com a questão espiritual aqui, mas eu devia ter voltado os olhos mais para vós. Eu devia estar mais preocupado em te servir. Mas agora velarei por vós, meu caro mestre. Vou esquecer as belezas do mundo espiritual, vou esquecer isso tudo. Esse estudo que eu ia fazer, não vou fazer mais. Esquece esse estudo aí, eu não venho mais falar disso. Agora, eu vou velar por você, meu mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, vos prestar serviços.
esquece, eu não vou mais sair aqui da sua casa, porque eu vou mudar o meu objetivo. Eu vou ficar aqui para vos prestar serviços. E isso, para mim, é de uma felicidade imensa. Então, não venho mais falar das belezas do mundo espiritual. Eu aqui vou ficar no seu lado o tempo inteiro, te sugerindo prescrições médicas, porque eu queria ter morrido alguns dias antes e tu não ia ficar doente. Conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, né, tá falando para Kardec, olha, eu vou velar por você. E você sabe o provérbio que você vai ter que fazer a sua parte. Claro que você sabe mais do que eu. Ajudais, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Então, Allan Kardec diminui um pouco a carga do trabalho. Você vai cumprir a sua obra, fique tranquilo, e se submeta estritamente às prescrições nossas. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Então, está falando lá, né? Ou da casa de Allan Kardec, deve ser da casa dele. Então, assim, meu Deus, desliga essa lareira. Está muito calor aqui. Isso está te fazendo mal. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Esse carvão está te cansando. Aí o problema é esse carvão. Enquanto estiveres doente, não queimeis. Fica um pouco no frio aí, mas esse carvão está te fazendo mal. Não acende esse fogo aí. Ele continua, o carvão, a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem são gases deletérios. Então, desliga aí a lareira. Desliga aí a lareira que ela está te fazendo mal. Você não sabe, mas eu vou te alertar. Esses gases aí são deletérios. Vosso amigo do MER. Segunda comunicação, né? A gente tinha que ter pego a... não, ele está falando aqui, ó. Olha, ele morreu dia 25 de janeiro. Aí ele se comunicou 5 dias depois, né? A primeira comunicação que a gente já leu, que ele teve a ideia de estudar o plano espiritual. Aí, no dia 1 de fevereiro e no dia 2 de fevereiro, ele traz essas duas mensagens, né? A respeito do auxílio que ele vai dar a Allan Kardec como médico, porque Allan Kardec está doente, né? Em 1 e 2 de fevereiro. Sou eu, do MER, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente. Quer dizer, então, no dia 1 ele deu a comunicação, olha, segue essas prescrições de forma estrita, desliga essa lareira, que esse gás está te fazendo mal. Aí, no dia seguinte, dia 2, Allan Kardec sofreu algum acidente, sei lá, o que aconteceu. Eu tenho que pegar a revista Espírita para saber o que aconteceu. Porque ele caiu, ele se queimou com as chaleiras. Tem que pegar a revista Espírita para ver qual foi o acidente que ocorreu no dia depois da primeira comunicação, ali, um dia depois, no dia 2. Venho dizer-lhe que eu estava ao seu lado, e ele falou, eu estou aqui para te auxiliar. Né? Quando ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto, que poderia ter feito você desencarnar. Esse acidente poderia ter sido funesto se uma intervenção eficaz, sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Né? Então, eu fiz alguma coisa ali, naturalmente, com auxílio, talvez, de outros espíritos, que evitamos a sua morte.
Segundo minhas próprias observações e informações que ele falou que ia ficar ao seu lado, né? Segundo as minhas observações e informações que colhi em boa fonte, para mim, é evidente que, quanto mais cedo se der a sua encarnação, a sua desencarnação, tanto mais cedo será a sua reencarnação a fim de poderes completar a obra. Então, Allan Kardec é o seguinte: o plano espiritual já está preparando a sua próxima vida. É o que fica evidente para mim e é o que eu tenho de informação de boas fontes. Quando você morrer, não vai demorar muito, você vai reencarnar para você completar a obra. Contudo, é preciso que ele dê, antes de partir, uma última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador, né? Então, essas obras doutrinárias, o Pentateuco kardeciano tem que, antes ser completado, sofrer uma revisão, uma última demão nas obras que você inicia. E ele se tornará culpado de homicídio voluntário se por excesso de trabalho contribuir para a falência do seu organismo. Kardec, tu está trabalhando muito. Está trabalhando muito, e isso pode ser considerado, diante das leis divinas que não fazem exceção para ninguém, você pode se tornar um homicídio voluntário por excesso de trabalho, contribuindo para a falência do teu organismo, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente as nossas prescrições. Então, está trabalhando muito. Eu vou te dar algumas prescrições médicas. Segue isso para tu não morrer antes da hora, porque tem que dar uma demão, tem que dar uma melhorada nessas obras que ficarão, elas são as obras iniciais. João, essa questão desse homicídio voluntário, ele serve para muita coisa na vida da gente. Né? Não só a questão daquele trabalho excessivo, onde você fatiga o corpo, né? Mas, às vezes, assim, eu, por exemplo, eu sou muito relaxada com a minha saúde, tá? Então, eu, no outro dia, porque eu já venho há muito tempo tendo problema com... como é esse negócio desse calorão que a mulher sente? A menopausa. Eu já venho há muito tempo. E eu já fui no médico, ele pediu um exame, eu fiz o exame, inclusive o médico que fez o exame me morreu já, e eu não fui procurar nada e continuo. Aí, no outro dia, veio aquilo assim, é por isso que você sente dor assim, dor assado, sabe? Aí eu fiquei... Agora, quando veio esse aí do homicídio voluntário... Eu estou me suicidando aos pouquinhos. Não pode. Olho. Não pode. Pois é. Não pode. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar no bem, cuidar da família, né? A gente tem que estudar e trabalhar no bem. 4 coisas. A gente tem que cuidar da saúde. E outra coisa muito importante, a gente tem que se fazer de surdo diante das agressões dos outros, como se a gente fosse uma criancinha que não estivesse entendendo as agressões alheias. Então, essas 4 coisas são importantes. Mas a terceira é cuidar da saúde, porque se a gente não cuidar da saúde, não vai poder nem trabalhar, não vai poder fazer nada. E a gente vai ter a morte do Dimas. Quer dizer,
O Dimas nem foi considerado suicida, mas ele trabalhava tanto no bem, de forma tão atribulada, comendo fora de hora, dormindo pouco, e foi levando assim, foi levando. Ele vai morrer antes da hora, mas o organismo dele não está pronto para morrer. Ele não está pronto para ser separado. Ele antecipou a morte sem ser considerado homicida. Lembra lá do livro? Uhum. Então, talvez o caso de Kardec seja esse, ou o nosso. O meu. Então, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter uma alimentação adequada, ir no médico, tomar os remédios, fazer, como diz aqui, seguir rigorosamente as prescrições. Porque senão a gente vai morrer antes da hora. Não dá, né? Não dá. Então tem que cuidar da saúde. Os remédios, ir no médico, fazer atividade física, cuidar da alimentação, é muito importante fazer isso. Então, vamos lá. Não é só assim, não, trabalhar no bem. Assim, mas como assim, desequilibrado? Acordar muito cedo, trabalhar. Não é uma coisa angustiante, não pode ser uma coisa desprazerosa. Tem que ser firme, com muita determinação, mas não pode ser desequilibrado. Então, vamos lá. A comunicação seguinte foi obtida na cidade de Montalban. Essa eu não pesquisei como se pronuncia, talvez esteja falando errado. Uma cidade da França, no dia 26 de janeiro, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha naquela cidade, né? Então, no dia 26 de janeiro. Então, vejam aí, essa comunicação foi dada no dia seguinte à morte dele, né? Então, ele morreu no dia 25, deu essa comunicação. Kardec não sabia, ele estava no sul da França, né? Aí ele evocou o espírito doutor Dumer, deu a primeira comunicação 5 dias depois, falou que ia fazer um estudo sobre as belezas do mundo espiritual, não. Aí veio falar da doença de Kardec, do acidente que ele teve no dia seguinte, no dia 1 e 2 de fevereiro, respectivamente. E disse, olha, eu não vou mais sair do seu lado. Eu queria ter morrido antes. Talvez se eu tivesse morrido antes, tu não estava doente. E o seu acidente ia ser fatal, mas nós contribuímos para que não fosse. E cuidado, segue as nossas prescrições. Você está trabalhando demais, você vai se matar. Então, vamos lá. Comunicação do dia 26. Né? Antony Dumer. Não estou morto para vós, meus bons amigos. Vocês são espíritas, eu não estou morto para vós. Eu estou morto para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor, os mesmos sentimentos de caridade. Eu sou feliz, mais feliz do que eu podia esperar. Por quê? Porque gozo de uma rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos. Doravante, estarei junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta a matéria tantas magnificências e tantos prazeres. Vê? Deu mensagem no dia depois de morto. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje, não me demorarei muito, mas vos direi que não me acho completamente estranho neste mundo dos invisíveis, um dia depois de morto.
né? Não estou completamente estranho aqui. A mim, parece que eu sempre habitei aqui. Parece que eu sempre habitei esse lado de cá. Aqui eu estou feliz, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que eu desejar. Não choreis, meus amigos. Faríeis que lamentasse vos haver conhecido. Franco, não. Franco, não. Para de chorar, senão eu vou lamentar ter conhecido vocês. Mas vocês não são espíritas. Chamou na chincha, então, o pessoal, né? Daquela cidade lá, que eram espíritas. Deixai correr o tempo, e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Não, né? Olha, gente, deixa o tempo correr, trabalham no bem, porque a vontade divina é que aqui nós todos nos reunamos, aqui onde eu estou. Boa noite, meus amigos. Que Deus vos console. Aqui eu estou junto de vós. Pode parar essa choradeira. Né? Eu me comunico, estou vivo? Vocês não são espíritas? Vamos aqui. Outra carta de Montalbán contém o seguinte relato. Tínhamos ocultado a senhora G, não falou o nome dela, né? Médium vidente e sonâmbula muito lúcida. Tínhamos ocultado dela, ela, uma médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do Dr. Doumer, a fim de poupar a sua extrema sensibilidade. Nós não falamos para ela que ela é vidente, ela vê os espíritos e ela é médium sonambúlica, quer dizer, ela se afasta do corpo muito mais do que um médium intuído. O médium intuído, ele não se afasta tanto do corpo nas comunicações. Ele tem a consciência prévia do que o espírito vai dizer. Ele mantém o seu corpo energizado, a sua mente física, as células físicas energizadas. Então, ele sabe exatamente o que o espírito quer dizer, previamente ao que ele diz. O médium sonambúlico, não. O médium sonambúlico, ele se desprende muito do corpo e o espírito que vai se comunicar por ele naquele corpo, ele realmente toma posse daquele corpo. Por isso que numa reunião mediúnica é melhor um médium intuído do que o médium sonambúlico. Porque o médium também tem que ter o papel de cuidar do seu próprio corpo, né? Ele não pode permitir que o espírito faça tudo que ele quer fazer numa reunião mediúnica, principalmente traz o espírito atrasado, vai bater, vai quebrar, vai gritar. Não. O médium tem que controlar. O espírito não vai fazer nada dessa baderna, que é um lugar de respeito. E por essa posição do médium, digamos assim, de controlar os espíritos, ali, é que aí o espírito começa ao seu processo de melhoria. Né? Então, ela é médium sonambúlica muito lúcida. Então, além disso, né, ela permite uma manifestação dela própria através do corpo, mesmo o espírito estando separado do corpo. Ela tem um sonambulismo lúcido. Né? Então, vamos lá. Então, o pessoal daquela cidade lá, morreu o doutor Doumer, não vamos falar para ela. Não vamos falar para ela, ela é muito sensível e vai acabar ela desencarnando também. Então, não vamos falar que o doutor Doumer faleceu. E o bom doutor, por certo, nos penetrando o pensamento, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias, que queriam aliviar a senhora G de uma entorse, de uma luxação, né? De uma lesão na articulação, da qual muito sofria desde a véspera.
ele ia ficar ao lado de Kardec, mas provavelmente teve alguém que o substituiu, porque no dia 10 de fevereiro, porque está constando aqui como uma comunicação do doutor Doumer, né? Ou de algo que ele fez nessa cidade que não é a cidade de Allan Kardec, é lá pelo sul da França, esse Montalban, é perto de Toulouse, ali, né? E aí o que acontece? Os espíritos disseram, olha, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião aqui, uma reunião mediúnica que tem por finalidade curar ou melhorar a torção aí da senhora G, né? Essa é a finalidade, né? Finalidade curativa, né? Ela estava sofrendo demais, é uma dor muito significativa, vamos fazer uma reunião para aliviá-la. E a gente sabe, lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, que num tratamento desses, eles reúnem fluidos da natureza, fluidos vegetais, fluidos da água, fluidos das pessoas, por isso que está reunindo ali aquelas pessoas, né? É uma sessão, alguma coisa vinculada, aproximada a uma sessão de materialização, tem que formar remédio mesmo ali para o imposto dessa senhora G. Nós sabíamos mais do que isso. Então, eles estão escrevendo uma carta para Allan Kardec dessa cidade de Toulouse, do sul da França, né? E Kardec publica aqui no Céu e Inferno. Era isso. Ia ter uma reunião no dia 10, né? Porque os espíritos disseram que queriam curá-la ou auxiliá-la dessa torção. Era o que nós sabíamos, não sabia mais do que isso. E estávamos longe de aguardar a surpresa que nos reservavam os espíritos, né? Tá, vamos ver o que aconteceu. Ninguém esperava, é isso? Está falando aqui, o pessoal de Montalbán não esperava. Então, logo caiu em sonambulismo, a dama, a senhora G, soltou gritos lancinantes, mostrando o pé. Então, é um estado de sonambulismo. Ela se afastou do corpo, mas ela mantém uma comunicação dela mesma, não o espírito, pelo próprio corpo, e ela está dando gritos muito altos. Está dando grito. E, além de tudo, estica o pé, mostra o pé para as pessoas da reunião. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna, mas cuja fisionomia ficava oculta, né? Então, tinha um espírito ali curvado, curando o joelho dela, o tornozelo, não sabemos aqui, né? Mas ele não se mostrou, esse espírito. Realizava fricções, realizava massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico encarnado, né? Então, ele está fazendo fricção, o espírito está fazendo fricção e massagem na perna dela, fricção e massagem. Como a gente sabe, do livro Domínio da Mediunidade, tem fluidos ali das pessoas presentes na reunião, fluidos da natureza, fluidos da água, dos vegetais, e o espírito está lá, realizando fricção, massagem, de vez em quando dá um puxão. De vez em quando dá um puxão no joelho, no tornozelo, sei lá. Que era o tratamento médico da época. A manobra era tão dolorosa que a paciente, por vezes, vociferava, fazendo movimentos desordenados. Quer dizer, ela estava gritando ali, se não estava gritando palavrão, estava perto, entendeu? Era muito doloroso. Se ela não estava gritando palavrão, estava pertíssimo de gritar uns palavrões e fazendo movimentos desordenados, quer dizer, involuntários, em função da dor, né, que aquele tratamento estava causando a ela. Mas a crise não durou muito. Esse episódio não durou muito. Ao cabo de 10 minutos, lá, mas 10 minutos num tratamento desse, pelo amor de Deus, né? Vai no ortopedista aí, pelo amor de Deus, né? Vem com aquele tratamento dolorido. Então, era o caso. 10 minutos. Toda a marca de entorse havia desaparecido. Então, digamos assim, era uma luxação grave. Era uma luxação grave.
porque estava ali vermelho, estava inchado, ou o joelho, ou o tornozelo, sabe lá o quê. E em 10 minutos, sumiu. Sumiu o inchaço. Sumiu o roxo. Ó, assim como o edema. Então, aí não é o joelho, não. Ó. Então, vamos ver. Retomando o pé, a sua aparência é normal. Então, em 10 minutos, o pé voltou ao normal. A senhora G estava curada. Pronto. Em 10 minutos, ela ficou curada. Chegou com um pé roxo, gigantesco, e o espírito, em 10 minutos, não foi sem dor, dolorosamente curou o pé dela. Leiam lá o livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala sobre o capítulo da materialização. Eu estou com ele à mãos aqui, bora ver no índice qual que é o capítulo, para vocês entenderem o que é isso. Deixa eu ver aqui. Efeitos físicos. Será que é o capítulo 28? Dê uma olhada lá no capítulo 28, eu acho que seja esse. As materializações só têm 2 razões de acontecer, diz o livro Nos Domínios da Mediunidade. Ou é cura, ou é caso de cura, ou é caso de pesquisas científicas muito direcionadas ao bem da humanidade, em que os próprios cientistas eles não estão interessados em fama ou qualquer outra coisa a não ser o bem de todos. Então, vamos lá. Então, aqui é o caso da cura, como é do caso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Pronto, ela estava curada em 10 minutos. Entretanto, o espírito continuava incógnito para a médium, persistindo o espírito em não mostrar as suas feições. Todo mundo já sabe quem é esse médico aí que não quis se mostrar, né? Dava mesmo a impressão de querer fugir. Quando de um salto, nossa doente, que não podia dar um passo, se lança no meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu médico espiritual. Então, ela fez isso, e como é sonâmbula, ela fez com o corpo. Movimentou o espírito e também por consequência, deu um pulo para o meio da sala para apertar a mão do médico. Ora, você acha que o espírito não já sabia que ela ia fazer isso? Ainda mais ele com essa evolução toda, o doutor Dumer aqui. Ora, ele já sabia, porque ele captou o pensamento dela. Olha o que ele fez aqui. De vez, o espírito virou-se para ela. Ela deu um salto, o espírito já virou. Sabia que ela ia fazer isso, né? Deixando sua mão na dela. Então, ela tentou surpreendê-lo, mas não tem como, né? Ele já é um espírito evoluído. Não tem como surpreendê-lo. Surpreendeu as pessoas encarnadas que estão ali na sala. Meu Deus, para que deu esse salto? Aí estica a mão no ar para apertar a mão do espírito, né? Mas o espírito se virou deixando sua mão na dela. Neste momento, a senhora G solta um grito e cai desfalecida no assoalho. Aí imagina, você está numa reunião mediúnica, a médium dá um salto, pula no meio da sala, dá um grito e cai desmaiada. Ninguém pegou ela. Não deu tempo. Caiu desfalecida no assoalho. Acabava de reconhecer o doutor Dumer no espírito curador. Durante a síncope, durante o desmaio, recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Ora, naturalmente, ela deve estar falando isso na comunicação sonambúlica dela lá, né? Vários espíritos vieram acudi-la no momento em que ela desmaiou. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, ficando bem, acordou, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do doutor, né?
que respondia a seus testemunhos de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Aí, para vocês verem as características do fluido, lê lá o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, ela ficou muito feliz depois de ter tido curada. Aí, aquela pessoa grata que fica apertando a mão 300 vezes, né? Fica lá, oh, muito obrigado, oh, muito obrigado, aperta a mão, oh, me curou, então, aí aperta a mão várias vezes, apertando a mão, principalmente do médico, né? Do espírito do doutor Dumé, mas também dos outros que estavam ali presentes. Aí perguntam a Allan Kardec, não é uma cena impressionante e dramática? Dir-se-ia que todas as personagens representavam seu papel na vida humana. Outra pergunta, não é uma prova entre 1000 de que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo seu corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por encontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Ele era realmente um homem muito bom, né? Durante a vida, ele tinha sido médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fora a própria filha. Então, ele conhecia ela já há bastante tempo, né? E a auxiliava como se ela fosse a filha, né? Essa prova de identidade, dadas àqueles a quem o espírito amava, não é admirável e capaz de fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Né? Então, a gente que está trabalhando no bem, a gente pode ficar consolado, porque tem espíritos cuidando de tudo. Até na hora, se você vai fritar um ovo e tem a chance de se queimar, tem um espírito te ajudando ali. É que você está numa corrente do bem, né? Então, isso é muito consolador, é isso que eles estão dizendo aqui, né? Não é do aspecto mais consolador? É, porque eles estão nos influenciando positivamente a todo instante. Naturalmente, também é permitido, em alguns momentos, para o nosso processo educativo, que os inferiores se aproximem, porque a gente, como quer o auxílio dos bons, também temos que auxiliar em outros instantes, né? Não é isso? É isso. Então, vamos lá. Observação. A situação do Dr. Dumé como espírito é bem a que podia deixar pressentir sua vida tão dignamente e ultimamente empregada. Mas um outro fato, não menos instrutivo, ressalta de suas comunicações. Né? E quantas comunicações ele deu? Ele deu 5, né? 5 comunicações dele aqui. Mas um outro fato ressalta dessas comunicações. Qual? Né? É a atividade que ele demonstra quase imediatamente depois da morte para ser útil. Ó, deu no dia seguinte que morreu, na própria cidade que morava, deu a Allan Kardec 2 comunicações, no dia 3 comunicações, e depois deu uma comunicação no dia 10, curando a médium, né, sonambúlica lá. Ele demonstra uma atividade quase que imediata depois que morreu, no sentido de ajudar. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas a sua felicidade não está na inação. Né? Trabalha logo depois que morreu, vai ter por missão ficar ao lado de Allan Kardec, ali cuidando da saúde de Allan Kardec. Veio ali, curou uma senhora amiga dele no sul da França, que já era sua paciente.
volta para ficar ao lado de Kardec, não vai falar das belezas do mundo espiritual, não quer mais, quer só ajudar Kardec. Há poucos dias, cuidava dos doentes como médico, e tão logo desencarnado, desvela-se em vir cuidá-los como espírito. Algumas pessoas perguntarão: que se ganha em estar no outro mundo se ali não se goza de repouso? Quer dizer, a felicidade para algumas cabeças é repousar, certo? É não fazer nada, isso é felicidade. A isto lhe perguntaremos, para começar: se nada significa não mais ter preocupações, nem necessidades, nem as enfermidades da vida, se livre e poder, sem afadigar-se, sem se cansar, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontra. Sem necessidade, sem enfermidade, sem preocupações, sem velhice. Está livre, pode, sem se cansar, percorrer o espaço com muita rapidez, estar entre os amigos, auxiliá-los em qualquer hora. Não é essa parte que é felicidade, em vez do repouso? Depois acrescentamos: quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer, seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa ociosidade beata tanto tempo quanto quiserdes. Mas logo vos cansareis dessa felicidade egoísta e pedireis uma ocupação. Então vos será respondido: se vos aborreceis por nada fazerdes, buscai vós mesmos algo fazer. As ocasiões de ser útil não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é imposta, não é um constrangimento, é uma necessidade. A atividade espiritual é uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo os seus gostos, segundo as suas aptidões, e escolhem de preferência as que possam contribuir para o seu adiantamento, adiantando os outros. Né? Então, a alegria da vida é trabalhar, a alegria da vida é servir, né? E não ficar no repouso beato. Mas, lembra do livro Nosso Lar, aquela senhora lá, que foi conversar foi conversar junto com o André Luiz, lá com o ministro Clarencio? Ele queria trabalhar de médico, né? Lembra disso? Ele queria trabalhar como médico. Médico terreno, ele queria trabalhar como médico no plano espiritual. Mas o ministro Clarencio atendia 2 pessoas por vez para servir de aprendizado para o outro. Aí ela queria estar vindo na Terra. Mas vem cá, eu te botei nesse trabalho, te botei nesse, te botei naquele, tu não fez nada. Como assim? Tu não tem bônus hora nenhum? Como é que você está querendo realizar essas atividades em função dos seus aí? Aí o André Luiz foi murchando na cadeira assim: você quer perguntar alguma coisa? Não quer perguntar nada, não. Quer perguntar, estou captando seu pensamento. Né? Lembram disso? Então, a mesma coisa aqui. A felicidade é trabalhar, a felicidade é servir, né? Levando progresso aos outros, nós próprios também progredimos. Beleza, gente? Vamos ficar aí, né? Antes da gente seguir com a viúva Fulon, porque faltam 4 minutos. E a gente tem que fazer a prece. Muito jóia esses livros, né? Pelo amor de Deus, que beleza! A gente vê aí que aquelas doenças que a gente falava mal são uma maravilha, né? Os sofrimentos são uma maravilha.
Ô, E o João, trabalho também. ver que morrer também é uma maravilha para eles, Ver né? que morrer é uma maravilha. Porque, né, nada pior do que o luto para nós, né? A gente ficar elaborando esse luto, né? A perda e tal. E aí aqui dá outra, né? Dá outro Exatamente. significado mesmo para tudo isso, né? É muito É. interessante. Se a gente não Muito. estuda uma obra dessa, a gente não vai pensar sobre isso, né? Da onde que a gente vai tirar? De jeito Fica na, nenhum, não fica na é? escuridão, né? É, com É, certeza. não tem essa noção aí, né? Com certeza. Falou tudo. Verdade mesmo. Vamos lá, gente. Quem faz a oração para a gente? Vamos trabalhar muito para morrer bem, né? Mesmo que venha a doença, hein? A doença é libertadora, né? Desde que não seja caindo num precipício. Não, mesmo que seja, não pode empurrar alguém. Não, mas não quero cair, nem quero empurrar ninguém. Assim como eu tenho medo, eu acho que o outro também tem. Não, ficamos quites, vamos sair fora daqui. Nem pensar em precipício. Vou fazer a oração. Tá. Agradecidos estamos, mestre, por essa reunião fraterna, onde realizamos os estudos das obras de Kardec e de André Luiz, que tanta luz traz para o nosso caminhar, a fim de evoluirmos um pouquinho mais, Pai, ao ser esclarecidos das realizações, tanto no mundo espiritual quanto no material. Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai, também aos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco neste dia, também encarnados e desencarnados, que todos eles possam receber a tua luz, Pai, o teu amor, a tua bondade e a tua paz. Te pedindo, Senhor, como sempre, que permaneças conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, João. Um Obrigada. abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais.